Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por assistirem mais um episódio do podcast do The Hub. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Jacques Horn está aqui conosco, um amigo já de longa data para compartilhar experiências, ideias e muito conteúdo relacionado à área jurídica e profissional. E também a Regina Barros, né, diretor do Vita, sócia do Vita Visual Law. Eu sou o Rui Caminha, vou ser um dos hosts aqui do podcast de hoje. Sou também diretor do Vita junto com a Regina e tive a honra de participar de alguns projetos com o meu amigo Jacques. Mais recentemente, Jacques, na Fenalol 2023. Mas antes disso, fala um pouquinho, por favor, conversa aqui com o nosso público. É um prazer enorme ter você conosco. Obrigado, Rui. Obrigado, Regina. Prazer estar aqui com vocês. Como você falou, nada melhor do que estar num bate-papo com amigos, né? Então, isso torna a nossa conversa ainda melhor. Me apresentando rapidamente, advogado formado há muito tempo, na década de 1990, e com o início de carreira, né, atuando em consultoria e escritório de advocacia, até que num determinado momento eu faço então a transição para o mundo corporativo, onde eu fiquei nos últimos 35 anos. E esses 35 anos foram divididos primeiro na minha atuação ainda como advogado júnior na Companhia Atlantique de Petróleo, que depois foi adquirida pela Ipiranga, onde eu fiquei durante alguns meses, naquele período de transição, até que eu fui para a Shell, onde eu fiquei 13 anos, depois desse período de 13 anos na Shell, 4 anos na Tetra Pak, e depois da Tetra Pak, os últimos 13 anos na TIM. Desse período todo, foram aproximadamente 20 anos como diretor jurídico ou vice-presidente jurídico. Então, é uma jornada que me permitiu vivenciar uma série de assuntos, experiências e inúmeras situações de gestão e sempre atuando de uma forma muito direta em prol do crescimento da empresa, do crescimento dos respectivos negócios de cada uma delas. Bom. E mais recentemente, agora desde o início do ano, voltando às origens, né, de volta ao escritório de advocacia. Então, cumprindo então, né, essa jornada, digamos assim, mais arredondada, esse ciclo profissional mais arredondado, né? Então, agora buscando, né, com esse acumulado de experiências no mundo corporativo e junto com os amigos do escritório, digo amigos porque vários de nós trabalhamos juntos na Shell durante muitos e muitos anos, então são verdadeiramente velhos conhecidos e parceiros de trabalho e de longa amizade. Então, em conjunto, buscar aportar todo esse conhecimento angariado nessas experiências do mundo corporativo para o escritório em benefício dos clientes do escritório, tanto os atuais quanto os futuros. Perfeito. Jacques, muito bacana saber que você tem uma experiência tão vasta e como você utiliza de forma mais detalhada essa sua experiência no mundo corporativo dentro do escritório. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte, primeiro, com tanto tempo de mundo corporativo, inevitavelmente eu aprendi e reconheço quais são as dores que existem dentro de um departamento jurídico, as dores que estão diretamente ligadas a um diretor jurídico, a um gerente jurídico, a um VP jurídico. Então, ao conhecer essas dores e essas barreiras e o dia a dia, que não é um dia a dia fácil, é uma rotina muito pesada, né? Porque as empresas, de uma forma geral, não param.
Elas estão funcionando, inclusive aos sábados, aos domingos, feriados. Então, você tem que estar presente, você tem que estar atuante o tempo todo, tem que estar muito disponível. Então, em razão disso, ao entender quais são as dores que estão do lado de lá da mesa, no mundo corporativo, eu me coloco numa posição de certamente entender mais rapidamente e de uma forma mais completa e mais interligada quais são essas demandas, quais são os anseios, qual a velocidade que precisa ser aplicada a cada um dos problemas que surgem. E com isso eu me sinto em condições, junto com os demais amigos do escritório, com os demais parceiros do escritório, com as várias equipes que formam o escritório, ter uma visão muito mais completa e ágil daquelas circunstâncias e de fazer com que aquelas situações se resolvam de uma forma mais rápida ou mais eficaz ou com menor custo. Então, eu diria que é essa jornada que me credencia a atuar num escritório como o Schmidt Valois de uma forma muito mais completa. Então, os meus colegas de escritório aportam um nível técnico que é impecável, entendeu? Principalmente no campo da infraestrutura, que é a grande pegada do escritório. E eu trago esse conhecimento das ligações internas de uma empresa, dessas interlocuções de uma forma geral, e dos caminhos que podem ser adotados dentro de uma empresa, ainda mais hoje em dia, né? Onde você tem um compliance muito forte, onde você tem as questões de ESG. Então, com tudo isso, como é que a gente acopla esse conhecimento todo e traz os benefícios para o cliente de uma forma absolutamente contundente? Perfeito. Dessas características, então, pegando o gancho no que a Regina comentou, você traz muitos soft skills, pelo que eu vi aqui, para essa relação, né? Você tem, como você falou, o nível técnico, o direito, o conhecimento, né, muito bem estabelecido, você agrega, então, essa experiência. E aí, falando de soft skills, como é que ao longo desse período, né, de 20 anos, né, de ciclo só em empresas, né, você então teve em posições de lideranças, então você tanto reportava para cima, mas também liderava equipes, tratava com pares. Fala um pouco, o que a gente pode, o que você compartilharia desse aprendizado, dessas relações que não estão nos manuais do direito, nem nos bancos da faculdade, né, qual a importância disso e como alguém se desenvolver nesse sentido, né? Então, você ocupou essas posições, então tem muita gente que sonha com isso, né, tem jovens advogados, advogadas, bacharéis, pessoas de outras profissões que, cara, como é que não, legal, entendi, mas como é que eu faço para chegar lá, né? E acho que essa é uma pergunta que sempre as pessoas querem escutar da gente, principalmente quando vem alguém com seu nível de experiência. Rui, e aí você toca em outro ponto super importante, né? Primeiro, enfim, é indiscutível que a gente está falando de pessoas, né? E pessoas dos mais diversos níveis hierárquicos e com demandas diferenciadas e nem sempre alinhadas. Então, às vezes, o interesse de uma área não é obrigatoriamente o interesse da outra, o interesse de uma diretoria executiva não é o interesse ou o desejo de um conselho de administração, e você tem demandas, né? Então, como eu mencionei, eu atuei no mercado de petróleo e gás e energia, depois eu passei para a indústria de embalagens e alimentos e depois para a indústria de telecom. Note que toda essa jornada foi feita em mercados regulados. Sim. A ANP, a Anvisa e a Anatel. Quando você pensa que você tem um ente regulador que adiciona ainda mais complexidade num ambiente de milhares, para não falar milhões de leis vigentes, onde você tem interesses, demandas, velocidades muito variadas, e você tem pessoas ao teu redor, eu entendi, isso não faz muito tempo, isso tem poucos anos, que, acima de tudo, eu sou um diplomata corporativo. Então, o que eu exerço, na verdade, é a diplomacia corporativa, além das questões técnicas, além das questões gerenciais.
Então, o que isso significa? Significa ter a habilidade de entender quais são essas demandas e, a partir desse bom entendimento, o que faz sentido para a empresa. E como é que eu convenço cada um dos lados que aquele caminho é o melhor caminho. Isso vinculado à estratégia da companhia, vinculado aos resultados, ao fato, né, quase que constante na minha trajetória profissional, de eu estar lidando com uma empresa aberta, com as demandas ou com os interesses de acionistas minoritários, notadamente também com acionistas estrangeiros. Então, quando você pensa nessa complexidade, você tem que ter um mapeamento. Primeiro, você tem que ter um domínio técnico dos respectivos assuntos de uma forma muito profunda. Que gera autoridade, que gera confiança. Tudo isso. Você tem que ter profissionais certos, alocados a cada uma dessas áreas e, consequentemente, responsabilidades. Então, a identificação correta dos profissionais técnicos, leais, corretos, disciplinados, tudo isso faz parte de um cardápio que te leva aos bons resultados. E, né, em função dos projetos que a gente vem lidando nesses últimos anos, você tem a integração da tecnologia a tudo isso, porque eu sou da época, quando eu comecei lá atrás como estagiário, era máquina de escrever. E aí eu peguei a chegada do computador, peguei a chegada do fax, a sala do fax, que era uma sala sagrada, etc. Então, eu passei por todas essas etapas. E quando você começa a fazer esse percurso da integração da tecnologia, né, e de tudo aquilo que, de certa forma, nós co-criamos, co-desenvolvemos, trazendo resultados fantásticos para a empresa, tudo isso tem uma importância fundamental. Agora, para que a tecnologia sem as pessoas? Como é que você pega a tecnologia sem entender essa dinâmica, né, dos... Né, eu chamo de interesses, né, mas sim, com o bom sentido da palavra, né, e não com sentido pejorativo, como é que você coloca tudo isso a favor do crescimento pessoal, profissional e, em última instância, da própria empresa? Entendeu? Porque, ao final de contas, isso está lá no Código Comercial, a empresa existe para quê? Por quê? Né? Ela está ali visando o lucro. Então, esse é o princípio fundamental. Então, em nenhum momento aqui a gente falou de benemerência. Ela tem o seu objetivo. E quem está ali como acionista está esperando isso também, que é o retorno do seu capital investido. Então, como é que você faz isso de maneira harmônica, correta, segura, sem colocar a empresa e as pessoas em risco? Né? E por trás de tudo isso, uma dimensão humana que me parece fundamental, que é a de pensar que dentro de uma empresa, e aí isso independe se é uma empresa de 10 pessoas, 100 pessoas ou 100 mil pessoas, você está ali falando de famílias. Então, eu sempre raciocinei de uma forma, né, que eu entendesse ao extremo quantas pessoas dependem das boas ações da empresa e do departamento jurídico para que aquilo tudo aconteça com segurança, com tranquilidade, com lisura. Porque, ao final do dia, eu volto de novo ao início da minha fala, pessoas. Sim, sempre ligado em pessoas, né? Sim. É bacana ver que você tem uma vasta experiência. Desde o início ali, você acompanhou a tecnologia, né? A inovação. E a gente sabe, a gente que é do mundo do direito, como é difícil levar inovação. Apesar de ser empresa ou escritório, não importa, a inovação é algo que fica para trás ali no jurídico. Como você consegue levar isso aonde você passa assim, com tanta facilidade? Então, para quem vê desse lado, né? Aí, Regina, tem um segredinho aqui no meio dessa história toda. É porque antes de fazer direito,
eu fiz engenharia. Ah. Eu fiz engenharia elétrica. Então, Que era a ciência da computação da sua época, né? Era o que tinha mais próximo de ciência da computação. Isso, né? Então, pra você ter ideia, enfim, fui fazer a faculdade de engenharia e, num determinado momento, talvez por um descontentamento de ser uma atuação muito isolada, e na época eu trabalhava com processamento de dados, eu me via muito isolado, sem contato com pessoas. E aí, quase que por acidente, mesmo considerando que meu pai é advogado, minha irmã é advogada, então... Tradição de família, eu tenho uma tradição de família, um ambiente familiar que me impulsionava nessa direção, eu vim relutando durante muito tempo. Até que, num determinado momento, quase que por brincadeira, eu resolvi fazer o vestibular de Direito. E fiz, sem nenhuma preparação especial, a não ser aquela que vinha da faculdade de engenharia e dos conhecimentos que eu já detinha. Fiz, e aí me deparei com uma situação. Bom, eu passei bem, não vou gastar nada para fazer a faculdade de Direito e tenho uma vasta biblioteca em casa. Então, o que me custa dar uma olhada para ver como é a faculdade de Direito? Aproveitou a oportunidade, né? Então eu fiz o primeiro ano de Direito junto com o 5º ano da Engenharia. Nossa, que loucura. E aí, no meio desse caminho, né, eu me encantei com o Direito. E ali eu fiz a transição, então, da Engenharia para o Direito, indo então para o processo de seleção das empresas de auditoria e consultoria, até que eu entrei na Arthur Andersen, quando eu inicio a minha trajetória profissional como consultor tributário. Então a minha entrada no mundo do direito foi pelo direito tributário. E assim se deu durante muitos anos, até que eu comecei o acúmulo de tijolinhos, né, que eu chamo, das várias especialidades, etc. E aí migrei do tributário paulatinamente para ser um generalista, entendendo ali como funcionavam as várias áreas do direito dentro de uma empresa. Então eu diria que esse é o segredo, esse foi o acontecimento que me deixou conectado com questões de tecnologia a vida inteira. Então sempre fui um interessado, sempre fui um apaixonado e mesmo tendo migrado para o mundo do direito, eu nunca abandonei aquela vertente. Então estou sempre antenado, estou vendo o que está acontecendo e não é por outro motivo que, por onde eu passei, esse capítulo dentro dos jurídicos onde eu atuei sempre foi um capítulo de uma marca pessoal, de implementação pessoal muito forte, pela crença que eu sempre tive da tecnologia acoplada ao direito, sem desconsiderar as pessoas, o conhecimento que cada pessoa detém. E você encontrou dificuldades para colocar a tecnologia dentro do jurídico onde você passou? Mas essa dificuldade, na minha visão, e ela tende a terminar, vem de uma característica muito simples, que é a questão financeira. Tecnologia, quando você é a locomotiva, né, de um trem grande, o custo para você sair da inércia é muito alto. Então, o que eu me deparei sempre, e depois eu encontrei a mão certa para fazer com que as coisas acontecessem, é olhar para a tecnologia, entender de que forma ela seria aplicável e qual é o custo que ela traz para a empresa, mas, ao mesmo tempo, qual é o retorno? Então, eu apresentava o custo, mas prometia os resultados. E aí, à medida que isso acontece, e isso se prova viável, e, de novo, experimentamos isso em primeiríssima pessoa com os nossos projetos, isso te credencia a buscar novas oportunidades, novas rotinas, novas tecnologias. Agora, eu diria que isso tá muito vinculado
a um passado, e é um passado recente, porque à medida que a gente vê agora a expansão das tecnologias, a adoção dessas tecnologias por uma quantidade maior de pessoas, naturalmente você causa o barateamento do desenvolvimento e do uso de cada uma delas. Então, aquilo que era acessível até pouquíssimos anos a poucas empresas, só aquelas empresas que tinham os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento e adoção dessas várias tecnologias, hoje já está muito mais acessível a médias e pequenas empresas. Então, todo mundo vai chegar lá. E aí cabe às grandes empresas promover os saltos ainda mais ousados. Entendeu? Então elas pagam por isso, se beneficiam por isso, largam na frente, trazem esse benefício para os seus acionistas de uma forma geral, mas depois espalham essa cultura também. Né? Porque é quase que um vírusinho, isso vai, né? A gente, de certa forma, a gente vivenciou isso na história da Fenaló, por exemplo. Você pensa como ela era lá atrás, no nascedouro, e o que a gente vivenciou há poucas semanas, né? Em termos de quantidade de empresas presentes, pessoas interessadas, a diversidade de salas e painéis, a quantidade de desenvolvimento de tecnologia que estava ali presente, fora aquelas que não puderam comparecer por qualquer motivo, e a quantidade de pessoas que passaram por lá naqueles 3 dias. Então, eu entendo que a gente tem demonstrações muito claras de como o mercado está se desenvolvendo e quais são os benefícios que podem ser angariados a partir dessas novas ferramentas. E tem muita coisa para chegar ainda, muita coisa. Sim. Né? Eu fui pensando aqui as suas últimas frases, né, que você vem comentando, e voltando àquele ponto que eu estava falando de pegar como juntar tudo isso, né, e servir de exemplo aqui para novas gerações, pessoas que querem se aprimorar, pessoal. E me corrija se eu estiver errado, Jacques, eu vi aqui você montando espontaneamente um tripé fundamentado, né? Você repete algumas vezes a questão da importância de você ter um alicerce técnico para que as suas boas intenções não sejam vazias de conteúdo, né? Isso pelo que eu entendo, pelo que eu vejo. E acho que isso, pessoal, é muito importante hoje em dia, porque a gente está num mundo muito instagramável, muito veloz, então o que gera uma certa efemeridade do conhecimento, que você faz uma postagem, você tenta lacrar, viralizar e tudo mais, mas tudo também é muito passageiro. Só que isso não vai ser suficiente para te sustentar por muito tempo, porque em algum momento você vai ser cobrado por um conteúdo, tá? Mas o que você sabe, o que você fez, né? Então, eu peguei essa questão do alicerce técnico. Você falou uma frase que marcou do diplomata, né? Do meio empresarial. E aí eu vou só substituir diplomacia para uma palavra mais do nosso contexto, que então essa capacidade dessa gestão, aí eu vou falar de uma gestão empática, que o diplomata, na minha concepção, essencialmente ele escuta mais do que fala, até, né? Então, é uma escutativa no sentido de entender a demanda do outro. Exatamente, você está como um VP jurídico, imagina que você tem uma demanda que é do comercial, que quer mais rapidez no processo de venda, mas você tem um regulatório dizendo, mas isso aqui pode ser um problema regulatório. O compliance dizendo, e LGPD aqui, como é que fica? E o outro fala, não, mas a marca não está aqui. A gente passou um pouco disso depois no caso do contrato. É isso. E ao mesmo tempo, então, como escutar todo mundo? Então, essa escutativa, que é a gestão na sua essência. E por último, você também comentou que quando você vai fazer a barganha da tecnologia, ou seja, da inovação e tudo mais, as coisas têm um custo. E aí você atrelava esse custo, então, mas eu também gero um resultado. É isso. Então, ou seja, eu tenho aqui o pacote de boas intenções na gestão, né, uma gestão de escutativa, mas eu tenho conhecimento técnico para poder ter uma discussão, aprofundar um conhecimento, e ao mesmo tempo eu estou dentro de um local que eu sou medido também, né? Eu tenho que gerar um resultado. É isso? Parece um tripé adequado? Isso. Me parece que sim, é por aí. E dá para escrever um livro já de gestão, então aqui? É um bom caminho a se seguir. A gente poderia adicionar talvez aqui, e aí a gente pode puxar esse ponto, Jacques,
E o equilíbrio pessoal dentro disso tudo? Porque no final do dia também somos essas entidades humanas, né? Então a gente também precisa... A gente pode ter esses 3 contextos tão bem ligados a negócio, mas algo me diz que também, se nós não estivermos bem como pessoa, também não vai, né? Então, isso faz sentido para você? Faz e eu diria que esse é um ponto que merece muita atenção, né? Porque... diferentemente do que acontecia no passado, e aí, obviamente, eu vou me utilizando das minhas próprias experiências, durante o meu início de carreira, como eu mencionei há pouco, eu atuei no direito tributário, tanto no consultivo quanto no contencioso. E eu me lembro como se fosse hoje que o meu gestor, né, quando ele me passava questões de contencioso, ele simplesmente fazia o seguinte: olha, temos aqui um caso XYZ que a gente precisa preparar uma ação ou preparar uma defesa e a situação é essa, eu enxergo o caso dessa forma, então pega isso aqui agora, trabalha na elaboração do texto, coleta a jurisprudência aplicável, a doutrina aplicável, redige aquilo que a gente necessita e volta para a gente conversar. Esse volta para a gente conversar, normalmente era de 1 semana. Então eu tinha 1 semana para cuidar de um caso. Isso eu estou falando da minha época de júnior. Quando eu me vejo hoje, eu me vejo cuidando de 150 casos simultaneamente. Tão ou muito mais complexos do que aquele que eu vi lá atrás. Então, tudo isso para exemplificar que o mundo entrou numa velocidade absurdamente brutal. Naquela época, lá no meu início, não tinha e-mail. Eu peguei ali o início das mensagens eletrônicas, era, né, tudo ainda datilografado, era malote, era aparecer para lá, aparecer para cá, telefone fixo. Então, quando você olha para o que aconteceu nesses últimos 30 e poucos anos, é brutal. Então, hoje, com todos os meios eletrônicos, telefonia móvel, acessibilidade em 100% dos locais, um mundo que não para, numa velocidade tecnológica e de temas e de conflitos gigantescos. A tua disponibilidade tem que ser máxima, total. Então, o que eu falo para as pessoas é que, na minha vida corporativa, principalmente nos anos que eu assumi diretorias jurídicas e vice-presidências jurídicas, eu não tinha fim de semana, eu não tinha férias, eu não tinha feriado, porque os negócios estão rodando 24/7. Uma indústria não para, as lojas do shopping não param, os postos de abastecimento não param, estão todos abertos. Então, menos ainda. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, você tem que estar disponível. Para estar disponível, você tem que cuidar da saúde. Sim. Então, eu conto muito, né, para várias pessoas quando surge esse tipo de pergunta, esse tipo de circunstância. Enfim, 20 e poucos anos que eu venho atuando em conselhos de administração. Tá? Então, como, né, antigamente se falava secretário-geral, depois secretário de governança, hoje governance officer, enfim. Então, eu fiz essa caminhada toda e tenho um orgulho muito grande de dizer que, para lá desses 20 anos, eu nunca faltei a nenhuma reunião de diretoria, a nenhuma reunião de conselho. Então, eu sempre estive presente, atuante, alerta. Mas para que isso acontecesse, eu entrava em dieta alimentar, regime alimentar, nos dias que antecediam essas reuniões. Então, eu não comia nada estranho, comia lá um franguinho, um arrozinho, sabe assim? Eu não podia estar com o corpo ou com a mente em perturbação. Não bebia absolutamente nada, então levava uma vida absolutamente regrada para estar
absolutamente disponível naquela reunião, naquela circunstância. Porque, afinal de contas, eu não podia perder ali os momentos de interlocução, os momentos em que eu precisava entrar para atuar alguma coisa, para fazer a coordenação dos trabalhos. Então, é uma vida absolutamente franciscana. Então, cuidando do corpo, da mente, de tudo aquilo que te coloca em condições de fazer um bom trabalho. Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta com esse exemplo, mas tem uma dedicação muito grande por trás das câmeras, por trás ali dos panos do teatro, entendeu? Então, você precisa estar muito bem preparado o tempo todo, tecnicamente, psicologicamente, fisicamente, é um conjunto. Então, eu diria que essa é uma característica que me acompanha desde sempre e que foi uma peça fundamental também da minha trajetória profissional. Então, conseguir me cuidar, estar sempre bem e sereno, etc. Eu brinco com muitas pessoas, né? Enfim, muita gente me acha muito calmo. Sim, né? É verdade. Muito sereno, tranquilo. E eu digo para eles que é verdade. E se quiserem testar, é só botar o aparelho de pressão aqui no meu braço. Eu garanto, vai estar 12 por 8. Vai estar. Que maravilha. Entendeu? Incrível. Agora, isso está muito vinculado a tudo isso que eu trago de preparação para cada um dos episódios. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje, para estar aqui com vocês, então, dormi cedo, me alimentei corretamente. Por quê? Porque eu não quero dar um furo com vocês, eu não quero deixar vocês, entendeu, na mão. E isso vale para vocês, isso vale quando você está atuando num departamento jurídico, isso vale quando você está atuando num escritório de advocacia. Você tem que estar preparado e à disposição dos teus clientes, dos teus interlocutores. Você se comprometeu com isso? Cumpra. Legal. Regina, eu queria até que você, talvez, você que é, com certeza, a mais jovem aqui entre nós, acho que a gente está, talvez, aqui até representando 3 perfis geracionais de alguma forma. E como é que você se identifica com o que o Jacques comentou, né? E eu acho que um ponto interessante, assim, porque uma coisa que eu percebi agora é a sua disciplina, né? Impressionante a disciplina dele. A disciplina. E a gente, nós, talvez você mais ainda, né? De novas gerações, então, a coisa como é tudo muito rápido, então essa questão da disciplina foi uma palavra que foi perdendo vigor, né? Porque ela foi, a disciplina não combina muito com o disruptivo, não combina muito com outras coisas, só que ao mesmo tempo, o valor disso, né? Se também você fica quicando de um lado pro outro o tempo inteiro, você não cria uma raiz, né? E aí, você, além de ser jovem, né? A mãe agora do Vitor, que tá já fazendo um ano, né? Fez um aninho. Fez um aninho agora. E já é gestora, né? Já assumiu um papel aí de liderança no Vita, é diretora do Vita, é sócia do Vita, né? Começou como estagiária no escritório, também teve uma sessão rápida. E agora, então, você tem equipes que você lidera. Então, como é que você vê isso, né? Porque você, ao mesmo tempo, reporta comigo, reporta com outras pessoas que são mais velhas, então você está agora do outro lado, né? Então, como é que você se reflete sobre isso que a gente comentou agora? Acho que é legal ter essas duas visões. Sim. Jacques, primeiro eu quero falar que você é um espelho para mim, então gosto muito de ouvir. Fico feliz. Eu falo que o ponto principal para isso é você ouvir pessoas experientes. Então, para chegar onde eu cheguei, foi observando o Jacques trabalhar, na época que a gente fez projeto juntos, e até hoje eu sempre observo o Rui, trabalho muito próximo dele. Então, você observa como a pessoa trabalha, o que a pessoa faz, por que ela faz daquela forma, e você acha ali uma receitinha de bolo para seguir, que está muito ligada à disciplina e à dedicação. Então, por mais que hoje eu tenha um filho pequeno, é correria, tudo mais, você tem que se dedicar. E a vida profissional, ela está muito ligada à vida pessoal. Foi o que o Jacques falou ali. Às vezes as pessoas, elas acham e tratam isso como coisas distintas, né? Não querem abrir mão, às vezes, de um momento ali de lazer para você poder se dedicar a um estudo, para você poder se dedicar ao trabalho, a um conhecimento novo. Mas, infelizmente, nada vem fácil. Foi
um caminho que eu percorri muito longo ali para conseguir chegar onde eu cheguei, e foi observando as pessoas mais velhas. A gente tem que entender que, apesar da tecnologia ela agregar muito ali e ela tá mais ligada aos jovens, né? Hoje em dia as crianças já estão ali com o celular, é impressionante, mas a gente tem que acompanhar algo que a nossa geração ela está deixando ali de lado, que é o observar, é o sentar, se acalmar e observar. Às vezes é o mais necessário. E é muito interessante poder acompanhar isso próximo de vocês e aprender isso ali na prática, né? Muitas vezes a gente se perde aí, acha que a tecnologia ela é importante, ela é, mas a gente deixa de ter conversas, assim, pessoais. A gente deixa tudo isso de lado, não procura mais ir no lugar presencial, conhecer, entender como aquilo funciona. E para tudo que você vai fazer, para qualquer trabalho, todos os trabalhos que eu passei, e já estou aqui há muito tempo, eu me dediquei a sentar, a aprender, a entender aquilo de uma forma mais próxima, entender o ser humano, entender a equipe. O Jacques falou muito disso, são pessoas ali atrás. Você entender a história delas também, e com isso você consegue montar uma equipe que entenda o trabalho e que você consiga ajustar o trabalho também à equipe e ter um bom resultado ali com os projetos que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, que é bem bacana. E eu até queria aproveitar para emendar uma curiosidade aqui, até para absorver mais conhecimento, Jacques. Como você lida assim, com a equipe nesse aspecto de gerenciar tantas pessoas diferentes e conseguir fazer com que se tornem equipes aí muito bem sucedidas, como você teve em várias empresas que você passou? Bacana. Vou responder a tua pergunta, sem dúvida. Mas antes eu queria aproveitar a oportunidade e o teu gancho para mencionar e render homenagens a Denise, minha mulher, a Priscila, minha filha, e ao Leonardo, meu filho. Porque não dá também para você entrar numa dinâmica dessas de disciplina, entrega, presença constante, etc. Se você disponibilidade, se você não tem uma retaguarda fiel. Sim, e um apoio, né, familiar. Apoio. É verdade. Para que isso tudo aconteça. Então, eu entendo que prestar essa homenagem ao núcleo familiar também é da maior importância. Sim. Porque ele dá essa sustentação que é necessária. Né? Agora... Fala novamente os nomes. Denise, a esposa. Priscila. Priscila. Advogada, agora... A família toda, advogado. E o Leonardo, engenheiro. Tomou, ou seja... Que depois ele não vai para o direito. Quem sabe ela não vai para engenharia. Então, aqui os nossos agradecimentos a Denise, a querida esposa, a filha Priscila, colega então de profissão, e ao engenheiro Leonardo, então, que está aí, né? A família está ali nos bastidores, acompanhando todo o esforço sempre, né? Acho que posso falar a mesma coisa, é muito importante, sem dúvida. Da maior importância. Porque senão, se você tem uma perturbação no lado familiar... Impacta. Muito. Indiscutivelmente. Então, eles são um fantástico porto seguro, né? Então, companheiros de jornada, de longas conversas e de muita troca. Então, eu não teria feito o que eu fiz em termos de jornada profissional e pessoal sem o apoio deles, sem a compreensão deles. Né? E, de certa forma, me aturam em muitas loucuras e questões, etc. Então, é da maior importância, né, a gente aproveitar esse momento também e fazer essa expansão da conversa para o lado familiar, porque é um pilar importante, né, das nossas... É o pessoal ligado ao profissional, né? Indiscutivelmente. Eu vejo muito isso mesmo, assim, toda vez que a gente observa uma história bacana, né, de uma mulher, de um homem, que teve um êxito em determinada área da vida, tudo, você observa e essas pessoas, né, muitos deles alcançam isso e tem quando tem a humildade de compartilhar e tudo, eles deixam muito claro que nunca foi um esforço só, né? Não interessa se você é um pesquisador, um cientista, que parece que é uma coisa que você está fazendo sozinho, mas tem uma equipe, tem uma família. Então, assim, sempre fica muito evidente nessas biografias, né? Você vai, por exemplo, assistir um filme de Churchill, ler uma biografia, você vai ver que ele fazia os discursos fantásticos, mas quem revisava, que fazia toda a crítica era a esposa. Então, tem uma
uma construção conjunta e vice-versa, né? Então, a Marie Curie, que é uma grande cientista, você tinha um apoio, um marido que sempre apoiou ela, que sempre batalhou junto com ela. Então, é muito legal essas histórias. Mas voltando então à pergunta de gestão de essas entregas de projetos, criação de equipes competitivas, né? De equipes competentes e a entrega de projetos de qualidade. Então, sem dúvida. Como é que funcionam esses processos? Então, eu diria que, de novo, assim como você vem fazendo nesses últimos anos, eu também apliquei essa mesma mecânica lá atrás. Então, eu vim observando como os meus gestores atuavam, né? E nessa dinâmica, qual era a preocupação que eles tinham no momento das contratações? E, de novo, isso vale para a empresa, isso vale para escritório de advocacia e talvez para qualquer outro tipo de negócio. Que como é que você busca identificar a pessoa que detém o conhecimento que você necessita para o desenvolvimento daquela atividade, daquele conjunto de tarefas, para o desenvolvimento de uma área, aliado a características pessoais que, para mim, têm valor, que não obrigatoriamente aquilo que serve para mim, serve para outras pessoas ou para outras empresas, mas, enfim, cada um adota o seu modelo, o seu grau de exigência e assim, de certa forma, a coisa se desenvolveu. Então, eu sempre fui muito rígido nos processos de contratação. Então, eu sempre dei início a esses processos aplicando provas. Provas de conhecimento técnico, jurídico. Eu queria entender se aquela pessoa verdadeiramente tinha estudado, se ela tem os conhecimentos básicos. Conhecimentos específicos é uma outra história, porque conhecimento específico, né, e à medida que o tempo vai passando, você vai e compra. Né? Sim. Você compra fazendo cursos, indo a congressos, lendo livros, terceirizando, então você adquire. Mas o conhecimento básico, aonde eu vou pesquisar, aonde eu vou buscar a raiz daquela informação, como é que aquilo se interliga com outros conceitos do direito. Capacidade de interpretação. Então, tudo isso, para mim, sempre fez parte do processo de busca. Paralelamente, eu sempre busquei pessoas que tenham um comportamental de lisura, seriedade, dedicação. Então, sempre buscando esses profissionais, essas pessoas para atuar conosco, porque isso torna o ambiente mais tranquilo, né? Sim. Além das questões de diversidade. Então, eu sempre, a vida inteira, estive em áreas de departamentos jurídicos com uma baita diversidade. Isso sempre foi uma alegria. Então, isso que se fala hoje, eu já trago comigo há muito tempo. Então, equipes majoritariamente femininas e com toda a diversidade que vocês puderem imaginar e sempre com muita abertura em relação à atuação das pessoas. Nunca me importou muito saber se a pessoa chegou às 8 ou às 9 da manhã ou se ela está saindo às 4, às 5 ou às 10 da noite. O que me interessa muito o que o nosso cliente está pedindo, qual é a urgência desse pedido, qual é a intensidade, a necessidade daquela demanda e se a entrega foi feita com a melhor qualidade possível. Então, estou muito mais preocupado com a qualidade do que com esses controles de jornada, né? Então, isso nunca me preocupou. Eu sempre dei liberdade total para as pessoas. Então, entendendo, até mesmo muito antes, né, dos episódios, né, da época da pandemia, onde estava todo mundo em home office, etc., pouco importa isso, entendeu? O que eu quero é que as entregas sejam feitas da melhor forma. E, na paralela, uma coisa que eu sempre repeti para as minhas equipes que cada um entenda e perceba se estão vindo
para o trabalho com alegria e se ao final do dia estão voltando para casa com alegria. Se isso não estiver acontecendo, avisa, porque eu quero entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, para a gente promover os ajustes que são necessários. A pessoa tem que estar tranquila, tem que estar feliz. É a comunicação, né? Você não pode sair de casa e ir para o seu trabalho sofrendo. Frustrado já no ponto de partida. Você não pode abrir a tua semana, o teu dia, a tua jornada dessa forma, porque senão tudo que vem depois tende a dar errado. Sim. E depois, você não pode também permitir que a pessoa volte para casa infeliz, transtornada, porque isso vai gerar algum problema do lado de lá. Então, de novo, voltando à raiz, né, das nossas... E aí vira uma bola de neve nos dois lados. É isso. Então, o equilíbrio, né, dessas dimensões todas é fundamental para que as coisas aconteçam bem. E, de novo, sempre pensando que por trás de cada uma daquelas pessoas tem uma família. Tem um marido, tem uma mulher, tem filhos, tem pais, tem irmãos, tem dependentes. Uma comunidade. Então, você tem que pensar naquele universo todo como um núcleo estendido, aonde tem que prevalecer esse tipo de conforto, esse tipo de situação para que as pessoas estejam bem. Se elas estão bem, eu garanto, o trabalho sai. O trabalho vai ser feito de uma forma absolutamente impecável. Você vê isso nas suas equipes também, Regina? Eu vejo. O que a gente faz sempre é uma reunião semanal, exatamente para essa comunicação. E também encontros ali individuais. Eu falo que um feedback é muito importante. A minha equipe ela é muito jovem, né? E ela é muito dessa parte criativa. Então, se eles estão com algum problema interno, isso vai transparecer em cada projeto ali. O projeto não vai sair bom, não vai sair com qualidade. Então, a gente faz todo um trabalho para tratar ali o psicológico dessas pessoas e elas estarem bem ali, entender que aqui é o trabalho, elas precisam gostar do trabalho e faz parte do gestor fazer com que seja um local bacana e que o trabalho seja bacana também, né? Uma coisa que eu gostaria de complementar aí um pouco trazendo agora essa minha experiência também para a mesa, esse papel do gestor, né, de primeiro ter essa empatia, essa observação de que, olha, tem alguma coisa que não está bem, né? Então, primeiro é o olhar. Segundo saber que, ok, se não está bem, vamos então analisar o problema. Não adianta também botar, não tá bem, não, tá tudo bem, é assim mesmo, e enfiar para debaixo do tapete. Que isso a gente foi criado assim, né? Acho que talvez, eu não sei como foi você, eu peguei ali um finalzinho, meu pai já era um homem empático, principalmente comigo, mas foi menos, por exemplo, com meu irmão, que é 9 anos mais velho, foi muito mais comigo, que era o caçula, já foi, mas ainda tinha algumas coisas assim, do homem não chora, ainda tinha um negócio, então um monte de sentimentos você empurrava para debaixo do tapete. Então a primeira coisa é observar que tem alguma coisa que não tá legal, que não tá acontecendo. E aí você vai, e aí vem o que a Regina falar de começar do seu lado, esse comportamento proativo de, cara, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente positivo, esse negócio de ficar empurrando para debaixo do tapete, por mais que o cara, mas ele tá entregando resultado, isso é fictício, uma hora vai o resultado ruim vem, né? Essa máscara cai, vai acontecer alguma coisa, não dá pra aguentar isso por tempo, uma coisa é aguentar isso uma semana, um mês, anos, isso é um problema muito sério. Depois, é o que você falou, esses feedbacks, e aí o que eu traria? Que chega, às vezes tem também momentos, pessoal, que é como um casamento, é como uma relação, que as coisas também chegam ao fim. Né? Também existe uma forma de encerrar ciclos de uma maneira saudável. Também eu conversava às vezes, né, nesses diálogos eu tive de todos os tipos, situações que foram possível de resgatar, né, que havia um erro da empresa que não estava sendo por falta de compreensão, sempre é baseado em comunicação, sempre isso, sempre cada lado vai criando os seus monstrinhos e aí você senta, conversa e na grande maioria das vezes você resgata e outras, eu lembro quantas vezes eu sentei também, às vezes a pessoa fala já numa situação difícil, situação que parecia que não tinha solução, e a pessoa vinha com uma frase que me marcava muito, que era: mas eu dou a minha vida por essa empresa.
E essa é uma frase que, assim, eu morro de medo dessa frase, porque eu falava, não faça isso, as empresas não valem a sua vida, nada vale a sua vida, porque só a sua vida vale a sua vida, né? Não dê a sua vida. E normalmente isso não acontece, as pessoas, a gente não tá dando a vida, porque o que é a vida é algo muito grande para ser dado. Então, nem pelos nossos filhos a gente tá dando, quem não tá morrendo pelos nossos filhos, a gente continua vivo. Então, essa frase é muito pesada e às vezes ela é usada de uma maneira meio leviana. E eu aprendi que a melhor forma de responder essa frase era dizer, cara, não faça isso, não vale, vamos ajustar para que não aconteça. E aí tentava se ajustar e tudo mais, mas também chegava num ponto, em alguns momentos, que realmente não era a melhor coisa. E aí a gente chegou em alguns momentos de rupturas, e essas rupturas ficaram cada vez melhor conversadas, e que algumas pessoas que eventualmente saíram daquele ambiente, naquele momento, depois voltavam. E dava certo. Aconteceu bastante. Sim. E voltou em um outro momento. Ambas as partes amadureceram e outras também, obviamente, não voltaram, seguiram outros rumos. Mas eu acho que o que eu queria também deixar para o público é que também nem todo ciclo é eterno. E também que entender o rito de passagem, né? Eventualmente, de que a passagem de término é normal. Que faz parte. Não precisa desgastar a relação e chegar... E você pode conversar e dizer, cara, talvez não seja o melhor momento, nem da companhia, nem da pessoa, nem daquela situação. E saber dialogar para que esse fim também seja algo positivo, no sentido assim que não seja um final completo, eu acho que é uma coisa de maturidade. Eu traria isso como um ponto também interessante. Eu até me lembrei uma vez que eu estava em surto com um prazo, era um prazo bem curto, e você falou assim, Regina, o trabalho é o trabalho. Tem toda uma vida de quando você desliga aqui o computador. É o trabalho, faça ele com excelência, mas você vai desligar o computador, vai ter sua família, não precisa surtar por conta disso. E é realmente isso, é um alinhamento de expectativa, é um alinhamento de entender ali que você tem que levar o trabalho muito a sério, fazer o melhor, mas que ele se finda ali. Ou o seu dia acaba, né? Você desliga o computador e vai descansar, ou a relação acaba. E tá tudo bem. São momentos e momentos, né, da empresa. Várias pessoas aqui, principalmente da minha equipe, por ser uma equipe muito jovem, amadurecem e acabam voltando para cá e a gente alinha as expectativas. E hoje em dia são pessoas que estão aqui há bastante tempo. É impressionante. Isso me parece bom demais, porque vocês me fizeram recordar agora uma matéria que eu li recentemente, falando um pouco do tempo de permanência em empresas dentro da questão geracional que você mencionava no início da nossa conversa. Então, assim, posso estar me equivocando assim, um pouco em relação aos números, mas não muito. Quando você olha para a população 45 anos mais, o tempo de permanência dessas pessoas numa empresa se aproxima ali de 8 anos. Quando você olha para a geração de 20 anos mais, ou seja, a turma mais nova, que está entrando agora no mercado de trabalho, etc., o tempo de permanência médio delas numa empresa é de 9 meses. Então, isso, de certa forma, quer dizer, óbvio, como tudo na vida, tem pontos positivos e negativos, mas na visão de alguém que já está com uma trajetória profissional mais longa, eu vejo muitos benefícios numa permanência mais duradoura num determinado local de trabalho. Você sempre trabalhou muito tempo nas empresas, né? Muito. E isso, de certa forma, me fez um bem danado. Primeiro, pelo entendimento do negócio. Sim. Né? Então, você tem a oportunidade de se aprofundar, né? E de certa forma, no curso do tempo, à medida que as coisas vão avançando, de se tornar uma influência positiva para as demais pessoas. Então, você sabe por que aquilo aconteceu, você sabe de onde o tema veio, por que ele foi tratado daquela maneira. Então, você consegue ambientar cada uma das questões de uma maneira assim, bastante eficaz, bastante precisa. Se você tem pouco tempo, se você fica naquele giro constante, você não faz um mergulho profundo em nada. Não. Até me assusta hoje em dia isso na juventude, esse período curto. Quando a gente vai fazer uma contratação é muito comum. Eu estava 6 meses em um... Isso. Você não consegue nem conhecer a empresa. Então, assim, eu incentivo demais cada uma das pessoas, e esse é um tema
bastante frequente em casa, né? Porque eu tenho 2 jovens em casa, né? Minha filha com 24 anos e meu filho com 21 anos, que obviamente eles têm essa ansiedade que é peculiar da turma dessa idade, né? E eu tento passar para eles o benefício dessa permanência mais longa, mais duradoura, para você justamente poder interagir com pessoas, entender cada vez de forma mais profunda as questões, como é que aquilo, né, se amarra, né, um tema no outro, uma vertente na outra. Não é um desincentivo para que as pessoas saiam e busquem coisas melhores ou evoluam, etc. Mas dá um tempo, calma, para que tanta ansiedade? Sim. Entendeu? Então, você aprende até a evoluir, né? Bastante. Dentro de uma empresa. Eu por aqui passei por estágio, fui crescendo aos poucos. E a gente aprende isso quando fica um período longo dentro de uma empresa. É isso. Eu concordo. Então, eu acho que assim, existe essa sabedoria, né, que a gente... Essa questão geracional, né, eu tenho muito cuidado, assim. Eu estava ontem com alguns amigos, né, de Fortaleza que vieram aqui nos visitar, depois saiu para jantar. E aí quando você tem... Então a gente estava ali na turma dos 40, né? E é muito fácil isso descabar para uma conversa do tipo, não, porque o pessoal da geração mais nova, não, porque no meu tempo... Eu morro de medo dessa frase, assim, porque eu sei que ela é um fracasso completo, assim. Eu sei que essa frase, pessoal, não dá certo, assim. Você não pode... Existem pessoas muito mais sábias, né? Vou citar aqui Belchior, né? Que fala que o novo sempre vem, sabe? Não adianta, ele vai vir. Não é à toa que Elis Regina eterniza essa letra que é tão bonita, porque é muito sábia, né? Então, a gente tem que entender que a novidade tá aí. Então, as novas gerações vão vir. Então, não adianta condenar, dizer que o meu tempo era melhor. Não era. Na verdade, sempre a nova geração tende a ser melhor em vários aspectos. Sempre. Porque ela carrega todo o aprendizado. Então, assim, são as pessoas que a gente vai conviver, porque vamos trabalhar com elas, ou elas vão produzir conosco, elas vão consumir o que a gente produz. Então, esse negacionismo, ele é péssimo, ele não funciona, isso gera sempre situações bizarras. Quando você... uma empresa faz isso, uma pessoa faz isso, não dá certo. Do outro lado, o que eu daria de dica para os mais jovens, e Regina, você tem 28? 28, né? Eu tenho 40. Jax, fica à vontade. Está... 5'9". Então, acho que sim, a gente tem 3 espectros geracionais aqui interessantes. Então, então você já tem uma geração ainda mais nova que a da Regina, que é a geração que está entrando agora no mercado de trabalho. Que tem, o caso do Leonardo, né? Né? Do Léo, que tem 21. Então, vamos pegar o caso do Léo, que tem 21 anos. Então, você está entrando agora no mercado de trabalho. Olha isso, então como é que 29 então, você chegou a ser diretor e sócio de uma empresa, né? O teu primeiro cargo de gerência jurídica foi com quantos anos? Fazer uma conta rápida aqui... 30 e poucos. 30 e poucos, e você já entrou no direito depois, né? Porque, vamos lá, eu tô em diretoria jurídica, então... desde 34. Então, gerência foi ali 20 alto. 20 alto. 28, só que você entrou na carreira jurídica 29. Já depois de 4 anos de engenharia. Lembra disso? Então, você deve ter entrado ali no primeiro emprego jurídico com uns 25 anos, talvez, não sei. Depois de formado, você formou com 25 no direito? 26? Eu me formei no direito com... Não, menos 20, porque engenharia foi de 18 a 23, então direito foi de 23. 27, então. Porque eu fiz em menos tempo. Eu carreguei créditos do direito, que as carreiras acelerei um pouco, então... 26 anos formou. Então, 3 anos, 4 anos você já estava no cargo de gerência. Você, idem, tá entendendo? Eu também, idem. Então, assim, o que será que teve em comum em 3 aspectos? Cada um com um perfil diferente. Você é de um estado, eu sou de outro, você é de outro. Cada um tem uma origem familiar diferente e tudo mais. O que tem talvez em comum? Então, talvez, pessoal, uma coisa que teve em comum de todos nós, houve, assim... uma ânsia de crescer, claro. A gente teve, obviamente, ambição pessoal. Você não teria feito isso, cada um. Mas eu acho que também teve uma certa humildade de aprender.
de observar, de dar tempo ao tempo, né? E essa oportunidade de aprender, quando parece que você tá, dizer assim, você tá saindo dessa adolescência de achar que já conhece o mundo, né? E ao contrário de dizer, cara, deixa eu ver como é que os outros fazem, isso te ganha tempo, porque você corta caminho. Verdade. Porque assim, que todo mundo vai bater cabeça na vida, vai. Mas eu não acredito que a gente tem que passar numa via crucis. Eu odeio via crucis. Eu não gosto de vias do sofrimento. Esse negócio de aprender, só dá pra aprender a sofrer. Não quero isso. Eu quero aprender com o menor sofrimento possível. Eu quero além do menor esforço, no sentido, qual o caminho que eu posso chegar aqui que faz sentido e tudo mais. Claro, sem queimar todas as etapas, mas se der pra acelerar, e normalmente é observando os demais. Então acho que essa é a dica, pelo que eu entendi de cada um de nós aqui, houve de alguma forma inspiração em terceiros. E agora, nesses últimos meses, eu tenho uma piadinha interna lá no escritório, né? Porque eu me autodenomino sócio estagiário. Então, porque como eu sou o mais novo dos sócios, né? O mais recente, não o mais novo, eu tenho muito para aprender com eles. Né? Então, como é que é o funcionamento de um escritório? Como é que a gente, né, se interliga? Como é que a gente extrai, né, daquele conjunto de profissionais o melhor em prol dos nossos clientes? Como é que a gente se posiciona? Como é que, né, a gente consegue aportar o melhor da gestão para aquele ambiente? Né? Como é que você administra um escritório que está em várias localidades? Então tem ali uma série de questões, uma série de temas que tem feito parte do nosso debate corriqueiro, né? Eu sempre muito provocativo com os meus sócios, então, né, sempre atiçando ali algum tipo de raciocínio, de pensamento, em benefício do crescimento do escritório, porque eu reconheço no escritório um potencial gigantesco de crescimento em função das áreas onde o escritório atua através de seus diversos profissionais, e ali tendo acompanhado o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um deles. Então, como eu disse lá no início, são amigos de longa data e que, montaram esse escritório há aproximadamente 17 anos e antes disso passaram por outros escritórios grandes, de enorme reputação, etc. E eles sabem de escritório muito mais do que eu. Eu tenho a visão do lado de lá. Da empresa, né? São muitos anos. Eles têm a visão do lado de cá. E a minha proposta para eles é a seguinte: vamos juntar essa experiência toda, esse conjunto de experiências, porque entendo que a partir dessa junção a gente pode entregar muito mais para os nossos clientes. Como é que a gente se posiciona? A experiência completa. Entendeu? É muito mais. E o que você está dizendo, então, é que, assim, esse ciclo de aprendizado, ele não se encerra, né? Você está agora, você falou, compartilhou com a sociedade, você está com 59, e você está dizendo, eu estou aprendendo, eu sou um estagiário, se colocando na situação de tempo todo. Um aprendiz. Eu me coloco nessa situação o tempo todo. Não é por outra razão, né, que recentemente eu fiz um LLM. Lá no céu, né, da nossa amiga Beila. É isso. E como é que foi essa experiência de voltar para a absolutamente fantástico, academia? Porque o que acontece no mundo corporativo é que, em função das dinâmicas do dia a dia, sobra muito pouco tempo para você se aprofundar em determinados estudos. E aí eu aproveitei esse meu período de transição entre a saída da empresa e a entrada no escritório, né? Então tinham ali alguns meses onde eu estava em conversas, eu estava botando a vida em ordem, enfim, porque muita coisa fica negligenciada, de certa forma, eu acho que isso acontece com todos. Sem dúvida. E aí eu aproveitei esse tempo, né, para buscar conhecimento também, me reconectar com estudos e fazer isso de uma forma mais disciplinada, com metodologia, com exigências de estudos, e você tem que chegar preparado nas aulas, você tem que se dedicar para aquilo. Então, foi uma experiência absolutamente fantástica, não só do curso em si, mas dos amigos que eu fiz lá dentro. Então, pessoas super interessantes, de uma senioridade fantástica, fora as atividades que foram acontecendo no extracurricular.
Então, enfim, na paralela tivemos aulas de literatura, tivemos aulas com sommelier. Então, vai te abrindo ali outras oportunidades e outras perspectivas que o dia a dia naturalmente não te permite. Né? Sim. Correria. Só para o pessoal saber, o Jacques está comentando do LLM, né, que seria uma pós-graduação, né, LLM é o Masters, né, em Legal, né, em inglês, então, em Direito Empresarial pelo CEL Law School, então CEL é de CEL mesmo, CEU, CEL é Centro de Estudos Universitários, né? Que está ligado à personalidade do Dr. Ives Gandra, não é isso? Eu acho que é fundador. Ele é o fundador da escola aqui no Brasil, e é uma escola que desde sempre está ligada ao EASY, que é uma escola de negócios internacional de Barcelona, na Espanha. E é uma das melhores do mundo. Eu diria que ela vem no ranking sempre despontando ali como uma das melhores, se não a melhor em termos de negócios. E aqui no Brasil, eu sei que o curso de Direito tem uma diretoria, ou co-diretoria, né, pedagógica da Beila, não é isso? E a doutora Beila, que trabalha com o ex-ministro Francisco Rezec, no escritório do Rezec Advogados, é franciscana, minha colega, minha veterana de faculdade, e é um curso muito legal, não é isso? Então, muito. Recomenda. Então, Beila, tá aí um pouco do mexendo do seu curso, faço porque a gente sabe que é bom de verdade. Pessoal, a gente Não posso deixar de mencionar também o nome da Ana Caran, que, enfim, está ali na coordenação também. Perfeito, Ana. Então a Ana e a Beila sempre fazendo ali a dobradinha. Muito bom, e as referências todas que eu tenho são muito positivas. Outros colegas também, a sua Fernanda, que é superintendente da Honda, eu sei que fez o curso, não sei se fez o LLM, mas eu sei que fez aulas no CEL também, e entre outras pessoas, o Eduardo Montalvão, que vai estar aqui mais tarde. Regina, eu acho que para encerrar, a gente já está chegando aqui já em 1 hora de gravação. Passa rápido, né? Passa rápido, mas a produção já nos avisou. Mas eu acho que a gente não pode encerrar sem comentar de um projeto que nós desenvolvemos juntos, que foi na última empresa que você teve como vice-presidente jurídico, uma empresa de telecomunicações, e ali foi desenvolvido um projeto chamado Contrato Fácil. O Contrato Fácil, até hoje, ele pessoal, depois a gente coloca aqui na edição as imagens do contrato e tudo mais, para vocês conhecerem um pouco mais, e links do projeto. Um projeto público, a gente pode falar um pouco sobre ele. Ele é o maior projeto de legal design visual do mundo até hoje. Por quê? Né? A gente pode falar isso com certa autoridade. Não é só assim, o cara bota ali uma plaquinha restaurante, o rei da picanha, o rei da borracharia. Não, a gente sabe quem tá falando. O contrato... O rei do visual. Rei do visual. Esse contrato dá pra falar, esse contrato fácil, não nós, o contrato fácil, tá certo? De certa forma, dá pra dizer que é King of the Kings aí do Visual Law, por quê? Ele ganhou o LIO, que é o Legal Innovation Awards, do CLOC, Corporate Legal Operation Consortium, ano passado em Las Vegas, que é a maior conferência hoje de departamentos jurídicos do mundo, né? Acontece então em Las Vegas, ela reúne em torno de 5.000 pessoas por 3 dias, de departamentos jurídicos, mas também de escritórios, provedores, e ela tem uma premiação muito séria, e esse foi foi a primeira premiação de uma empresa não americana a ganhar o prêmio. Depois disso, ela se abriu, né, para outras empresas aí de Hong Kong, agora uma mexicana ganhou. Eu tive o prazer de ser convidado esse ano para ser jurado, um dos juízes do CLOC, do LIO, e então tive a oportunidade de ver outros projetos. Não tivemos outros projetos de legal design ou visual law dessa mesma envergadura. Esse projeto ganhou também o Triple I Awards, que é do Instituto Internacional de Design da Informação, na Áustria. Acabou de ganhar o WCC, World Contract Commerce, na premiação europeia do WCC. Ganhou também mais alguns projetos, algumas outras premiações menores, mas essas 3 é a principal do mundo no mundo jurídico, é a principal do mundo em design da informação e a principal do mundo em contratos comerciais, que até ultrapassa só o aspecto jurídico do contrato. Então, isso tudo foi feito dentro da gestão do Jacques, um projeto que tomou mais de 1 ano. Os números, rapidamente, foram 35 gestores, 7 áreas de negócio, 2.000 horas de projetos, voltado para 50 milhões de consumidores, 2 milhões de novos contratos por mês, 230 milhões ao mercado. Regina foi a gerente de operações a PO desse projeto pelo lado do Vita, pelo lado da empresa.
É importante mencionar, acho que 2 nomes que acho que se destaca, além do nome do próprio Jacques, nome do Guilherme Quimos, que era, à época, o gerente de Legal Operations, a Adriana Moreira, que era também ali o braço direito, né, meio que foi a PO pelo lado da empresa, da TIM. É isso. Então, fala um pouco pra gente, e vocês dois agora, e eu deixo então a bola com vocês dois, como quiserem começar, talvez Jacques, depois Regina e vice-versa. Então, O que foi esse projeto? Rui, primeiro um baita orgulho, né? De ver que esse projeto foi e continua sendo bastante premiado. Sim. Porque ele verdadeiramente merece. E merece porque essa história nasce de uma observação daquilo que a gente falava também lá no início do nosso bate-papo. Eu levo comigo essa característica, né, da escuta ativa. Né? E tem coisas que você escuta com os ouvidos e tem coisa que você escuta com os olhos. Né? Então, né, escuta ativa, visão ativa. E aí, nessa conjuntura, durante um determinado período de tempo, não só em função dos custos envolvidos, mas como que o que aquele fenômeno trazia para a empresa. E eu me refiro à quantidade de ações... Litígio mesmo, contencioso. De contencioso, consumidor. cível, consumidor, Procon, juizado especial, PROCONs, enfim, uma diversidade numa quantidade muito grande que gerava, de certa forma, impactos muito significativos tanto para o cliente quanto para a empresa, no seu aspecto macro, mas também em relação às autoridades envolvidas. Porque isso ocupa o tempo e o humor e as expectativas de uma quantidade de pessoas muito grande. Então, olhando para aquela situação, eu me vi diante da seguinte situação. Eu preciso arrumar um jeito de acalmar tudo isso. Não é possível, isso não é gerenciável, né? Olhando para o futuro da empresa. Isso não vai fazer bem para as pessoas, isso não vai fazer bem para o negócio, isso aqui não dá, é insustentável. Então, alguma coisa precisa ser feita aqui. E aí, fomos para uma situação de verificar que fenômenos eram aqueles que estavam acontecendo. E aí, da verificação das complexidades, você tem metodologias para ir simplificando o olhar, simplificando as diretrizes, até chegar num determinado conjunto ali de elementos que vão te levar para determinadas ações que são necessárias. Então, uma das coisas que eu verifiquei ali, que saltavam aos olhos de forma muito clara, muito direta, é que muitos clientes reclamavam e usavam essa argumentação da reclamação nas suas respectivas ações judiciais. Eles reclamavam da dificuldade do entendimento que eles tinham em relação à contratação com a empresa. Então, e aí, a partir daquela reclamação, você começa a fazer perguntas genuínas. Mas o que está incomodando essas pessoas? Por que eles estão falando isso? Por que eles estão acionando a empresa? Né? Em muitos casos, os juízes davam razão, e ao darem razão, aquilo gerava uma indenização, uma condenação, uma necessidade de aportar recursos financeiros. Fora o desgaste de imagem. Fora o desgaste de imagem, que tem o seu custo também. Um cliente insatisfeito é um cliente que está fora da carteira de clientes da empresa. Para trazer aquele cliente de volta, o custo é gigantesco. De prospectação é muito maior. Então, o que está acontecendo ali? E aí a gente chegou num entendimento que que vale para a TIM, mas vale para qualquer outra empresa também. Que isso passa, né, por várias dimensões daquilo que a gente vive no dia a dia.
A pessoa chegava lá e se deparava com, na hora de adquirir uma linha de telefonia móvel, qualquer outro produto da empresa, se deparava com um contrato que, primeiro, era grande, tinha muitas páginas. Em segundo lugar, tinha muitos jargões jurídicos. Sim. Em terceiro lugar, muitos jargões técnicos da área de telecom. Regulatórios. Por questões regulatórias ou não. Ou não, sim. Né? Da própria dimensão ali do negócio. E aí o que acontece? Eu acho que isso permeia a vida de praticamente todo mundo. Você não vai chegar ali na loja, né? Eu estou falando de telefonia, mas estou falando de qualquer outro produto, um seguro, um banco, um seguro-saúde, um banco, enfim, o que seja. Você não vai sentar e, só um instantinho, antes da gente fechar aqui o negócio, deixa eu ler o contrato de adesão aqui, que tem 30 páginas, 40 páginas, 50 páginas. Eu já peguei contrato de adesão de 150 páginas. É isso. E aí o que você vai fazer? Você vai assinar, porque você quer resolver aquela situação ali, você quer adquirir o produto ou o serviço e você vai assinar. E você vai fazer isso a contragosto. Você vai fazer isso com uma certa dor de barriga. Sim. Porque você não sabe o que você está assinando. Né? E se tem uma recomendação que vale desde sempre dentro do mundo jurídico, não assine sem ler. Sim. Né? Então, você está gerando um desconforto para a pessoa. E a pessoa, né? E aí quando você olha para a população em geral, porque todo mundo tem acesso a esses serviços todos. Então, todo mundo tem uma conta bancária, ou quase todo mundo, né? A quantidade de desbancarizados no Brasil ainda é grande, etc., mas isso está desaparecendo. Com as contas digitais, reduzido, etc. E com o Pay Finance absurdamente. E que resolveram essa questão da contratação também, de certa forma. Mas o que acontece é que ainda que você dê a oportunidade para a pessoa de ler aquele contrato, ela não vai entender direito o que está contido ali dentro. Além disso, ela pode se deparar com uma situação de entender que está comprando uma coisa e, na verdade, ela está comprando outra. E aí aquilo que ela entendia ser o compromisso financeiro X com o benefício Y, quando ela verifica no dia a dia do uso e do compromisso de pagamento, se transforma numa outra coisa. Que gera, obviamente, uma frustração. Que gera uma frustração e, consequentemente, um litígio, ou pode gerar um litígio. Então, foi com essa visão que a gente lançou o projeto de simplificação ao máximo. E a partir dessa linha de raciocínio, né, e resumindo a conversa, que foi muito mais complexa do que essa, obviamente, que a gente sai de 30 e tantas páginas de contrato e vai para 2 páginas de contrato. Né? E com isso, a gente dá ao cliente a possibilidade de ler 2 páginas, porque ele consegue ler 2 páginas com rapidez, ainda mais 2 páginas que não têm jargões jurídicos, não têm jargões de telecom, Sim. jargões tecnológicos, que simplifica o processo ao extremo e que indica com clareza exatamente o que ela está comprando e o que ela está levando. Quais são os compromissos que a empresa tem com ela e quais são os compromissos dela em relação à empresa. Com isso, você traz, primeiro, que a gente viu acontecer de uma forma muito, muito potente a diminuição radical do contencioso ligado a esse fenômeno. Então, isso trouxe um benefício de diminuição de custos gigantesco. Você traz a satisfação do cliente, você traz a satisfação do ente público que não se vê ocupado com aquele tipo de circunstância, com aquele tipo de episódio. Você gera a retenção do cliente, né? Então, você traz ali uma série de benefícios relacionais que tem um valor gigantesco. Fora
Fora as questões aí, se você vai para ESG, né? Isso. À medida que a gente fez o processo Digitalização. de forma toda digital, você não tem mais impressora nas lojas. Milhões de páginas no impresso. Você não tem tinta. Benefício comercial, você acelera o processo de vendas. É muito mais rápido. Eu lembro de umas coisas muito legais, eram os depoimentos dos vendedores, né? Sim. Dos vendedores felizes. Olha que legal isso aqui e tal, mudou pra mim. Obrigado, pessoal do direito. Quantas vezes a gente vê vendedor agradecendo o jurídico, né? Até os vendedores, né, sentiram uma facilidade em entender coisas que eles tinham dificuldade sobre determinados E pontos. você, Gina, qual a sua visão? Ponta a ponta nesse projeto, mão na massa mesmo, muitas vezes tendo que intermediar equipes complexas, diversas, né? Opiniões diversas, porque um ponto só que eu gostaria de botar em cima disso, e eu acho que a gente também fazer a gente reconheceu também, né? Aqui já a figura do Kimos, da Adriana, acho que a Tatiana também, né, responsável ali do jurídico de contratos, acho que é uma figura bacana também que participou, e são muitos nomes, não vou conseguir, pessoal, trazer todos, mas você teve a vice-presidência da área comercial, Carol, o Jorge, quem mais ali do comercial? Foi mais a Carol ali que a gente falou bastante. Mas acho que um nome que a gente não pode deixar, que são os dois CEOs que estiveram presentes no projeto. É verdade. Então, O Alencar também participou bastante. O Alencar queria lembrar. Desde o pessoal da Thales também, reconhecimento à empresa externa que também trabalhou junto conosco e tal, o pessoal da TI. E dois CEOs, então a gente pegou, porque o projeto começou com Pietro Labriola, Isso. né? E depois passou, mas quando a gente fez a entrega, né? Quando foi pro Clock, já estava com o Griselli, com o Alberto Griselli. Mas eu acho que duas pessoas absolutamente fundamentais na compra desse projeto, né? Sim. Porque é aquilo que eu falei anteriormente. Então, no meio de tudo isso passa também, né, toda a questão da confiança e do relacional atrelado a uma proposta de projeto, mas a confiança deles em relação à entrega. E ao benefício que aquela entrega geraria. Então foram duas pessoas absolutamente fundamentais para que aquilo se transformasse em realidade, fosse implementado e estivesse vigente dali em diante. Sim. Que é o fato. E eu vejo isso que na área jurídica, assim, um diferencial gigantesco que talvez nem todo mundo compreenda, é o quão transversal foi esse projeto. Então, sem esse sponsorship, né, porque era o jurídico que estava capitaneando ali uma grande inovação, mas era uma inovação com impacto no comercial, em revenue, em TI, institucional. Então, assim, eu lembro que eram exatamente 7 áreas diferentes. Então, naturalmente, 7 áreas diferentes de uma companhia dessa magnitude, com esses números, você vai ter diversidade e, eventualmente, conflitos de posição. E aí, eu lembro muito do Labriola, que ele colocou um ponto que pra gente foi fundamental, e é um ponto fundamental do Design Thinking, que foi a estratégia de projetos utilizado Agile para esse projeto, né, para essa questão, que é o seguinte: como é que você resolve parte desses conflitos? Você tem que centrar em algum ponto, você tem que amarrar em algum lugar. Porque se eu amarro só no jurídico, vai ficar de um jeito. Se eu amarro só no regulatório, de outro, no comercial, de outro. Então, qual foi o grande amarração? O cliente. Né? É isso. O grande ponto de amarração foi o cliente. Que eu lembro que a primeira versão que a gente traz pro Labriola, ali já há algum tempo isso, mas na primeira versão sai de 33 páginas, 4 documentos para 2 documentos juntando tudo 15 páginas. Era 50% de redução. Eu lembro, a crítica foi mais ou menos assim: tá bom, mas ainda tá ruim. Foi assim mesmo. O meu cliente, é muita coisa pro meu cliente. Eu quero tudo em uma página. Vai ler isso tudo. Ele não vai ler isso tudo, eu quero uma página. E ao final foi uma página em frente e verso, né, Regina? Foi uma página frente e verso. Falou que da mesma forma que a TIM fez todo um trabalho ali para entender o problema, né? Entender, estudar ali o que o cliente precisava, a gente teve que fazer aqui do nosso lado também. E foi um projeto que ele mudou os processos e procedimentos aqui que a gente utiliza até hoje com todos os nossos clientes.
são inúmeras áreas ali que a gente entrou em contato para entender cada processo, o ponto de vista de cada um. Acontece isso em várias empresas grandes, que cada um tem seu ponto de vista e às vezes o outro não entende o processo daquela área, né? Então, vendas não entende marketing, o marketing não vai entender o jurídico. E a gente, para facilitar todo esse processo, criou aqui um fluxo de trabalho bem bacana, onde aconteciam reuniões ali periódicas para entender o ponto de vista, a dor de cada área, porque antes de você chegar ali num projeto final, você precisa entender como a equipe trabalha naquele documento, até chegar ali na visão do cliente, que é a visão do vendedor, né? Então, todo mundo foi ouvido. E, por fim, ali, foi um estudo da empresa de telecom, né? O que são aqueles jargões? A gente está aqui do lado do jurídico, a gente também não conhecia. Hoje em dia, toda vez que eu pego um projeto para fazer, ou minha equipe pega, eu falo, é sobre companhia aérea? Estuda companhia aérea. É sobre telecom? Estuda. É uma fábrica? Estuda como é que é um processo. É muito importante. Eu falo que o estudo, ele nunca para. E foi essencial para a gente conseguir fazer com que todas as equipes ali chegassem num consenso, né, de entender que o foco era o cliente. E do lado de lá era a Adriana puxando a orelha deles, eu lembro muito bem. E desse lado de cá era a minha figura que ficava ali transitando entre o designer gráfico, o designer de instrução, a parte de linguagem, para fazer com que todas essas pessoas conversassem e se entendessem. No final, eu percebi até que as equipes estavam mais unidas ali. Então, uma passou a entender mais o processo da outra dentro da empresa. Isso foi muito importante, porque logo em seguida a gente veio com outro projeto, que foi o da fatura também, e as equipes, elas estavam mais preparadas para receber. Então, não importa que você ache que o cliente vai entender aquela linguagem, ele não vai. Então, a gente tem que mudar o pensamento e entender que a inovação chegou e a gente vai se adaptar ali naquele momento. Foi isso que as equipes ali passaram. E aqui do nosso lado também, mas esse não é o processo de um projeto. Não, agora é assim. E tem um motivo para ser assim. A gente passou ali, eu falo que foi um aprendizado na prática e deu muito certo no final das contas. Até hoje a gente tem contato até com pessoas ali que não participam mais de projetos por conta disso, por conta desse fluxo que a gente criou, essa dinâmica de conversar, de entender o outro, de entender que ali era uma pessoa com uma função, mas tinha alguém por trás e você precisava entender o que estava acontecendo, que a pessoa tinha que te explicar o processo de venda, mas ela também tinha um problema para resolver dentro da operação dela. E com isso, a gente virou uma grande família ali para transformar ali esse contrato em 2 páginas. Não foi fácil, né? Mas é um processo que ele passou por vários testes. Eu lembro que a gente fez teste do nosso lado, a gente rodava os textos para verificar. Deixa eu ver se a minha avó, que estudou até a 4ª série, vai entender. A gente fez isso aqui desse lado também, enquanto vocês faziam de lá. E no final deu certo. Hoje em dia, a Kathleen, nossa diretora de arte, eu lembro que assim que o projeto finalizou, a gente já era cliente TIM, e a gente foi até a loja contratar outro plano só para receber aquele contrato que a gente fez. E até hoje eu passo nas lojas, é muito gratificante ver que tá rodando. E ela chorou. Ela chorou. Eu não ia contar essa parte. Ela chorava e o vendedor não entendia, mas por que você está chorando? Por que eu fiz esse contrato? Eu fiz o contrato. Ele, como assim? Mas eu que entreguei o contrato. Não, eu que fiz esse contrato. E para explicar quem está na ponta ali do fluxo, que não participou dessa loucura toda, é difícil, né? Mas foi isso, emocionante. Foi emocionante. Um comentário, né, para arrematar essa tua fala, Regina, que eu acho da maior importância também, é que tudo isso também rodeado por um senso estético impecável, né? Sim. Agora, tem que desmistificar também. Eu acho que essa nossa conversa traz esse tema aqui muito para o planeta Terra. Muita gente deve imaginar que visual law é só a aplicação de um design bonito a uma peça jurídica ou de outra natureza qualquer. Mas não é. Tem muita coisa por trás, entendeu? Aonde o desfecho
ali o arremate ou o laço vermelho que vai naquela peça é o desenho, é a estética. E tem o seu racional também. Sim, não é aleatório. Não é aleatório. Tem Eu falo que a cereja do bolo é a estética. Por trás tem toda uma estratégia, né? Só que pode pegar o Steve Jobs. No invento do smartphone, você já tinha um domínio de mercado de mais de 80% da BlackBerry, com seus 40 botões. Eu tive BlackBerry, acho que você deve ter tido também. E o cara troca 40 por um botão. E essa diferença, então assim, ele mostrou que a estética mínima era mais, né? Então, quanto essa estética foi importante em cima de um produto funcional. É isso. O iPhone é um ótimo produto, funciona muito bem. Então, só que ele juntou as duas coisas. Por que não as duas coisas? Exatamente. Né? Pessoal, com essa a gente vai ter que realmente encerrar. Eu acho que esse foi o nosso podcast mais longo e eu acho que isso não é à toa, é porque a conversa é muito boa, o conteúdo é amplo, é extenso. A gente poderia fazer um podcast só sobre o Contrato Fácil ou sobre os outros projetos que nós tivemos a oportunidade de desenvolver juntos na TIM, ou sobre a nossa conversa, que a gente não teve nem tempo de falar da nossa conversa que a gente teve na Fenalol. Pois é. E tantos outros aspectos. Jacques, eu queria, em nome do The Hub, né, agradecer então a sua presença, agradecer você, Regina, fazer um convite para quem nos assiste para conhecer o The Hub. O The Hub, pessoal, ele fica no Butantã, é um bairro muito querido aqui em São Paulo, é um bairro universitário, um bairro arborizado, legal de você conhecer. Vem conhecer o The Hub, vem conhecer o nosso bairro. Por quê? Porque o The Hub é um centro de inovação do direito, centro de inovação jurídica, aberto ao público, então é isso mesmo, ele é gratuito, pelo menos por enquanto, a gente não sabe até quando. Aproveita enquanto tiver vaga para vir conhecer, gravar o seu podcast, gravar seu conteúdo, fazer um evento conosco, conhecer o espaço. Acho que vale muito a pena. Eu quero acreditar, espero que você tenha sido bem recebido sempre, aqui conosco. Sempre, todas as vezes. E é isso, deixo vocês dois então com as palavras finais, mas foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Jacques, eu queria pedir para você deixar uma palavra para quem está começando então nessa carreira. O que você dá de conselho para a pessoa deslanchar e ter uma carreira tão brilhante como a sua? Olha, eu vou resumir em 3 palavras, né? Disciplina, seriedade, estudo. Muito obrigada. Constante. Sim. Não tem como parar, né? É isso. Obrigado, Regina. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Até mais. Então, tchau. Até a próxima. Tchau.